Bom, esse tutorial vou ensinar um pouco de como eu faço para montar as minhas alas e alegorias, tá bom? Vai ser um tutorial um pouco mais longo porque eu vou tentar explicar de forma mais completa possível. Primeira coisa que é importante frisar é que uma imagem final, porque eu tenho que enviar para o desfile, ela tem que possuir 800 pixels de largura. A altura vai variar de acordo com o tamanho do meu desenho. Ah, Neto, mas o que é 800 pixels de largura? Pixel é uma unidade de medida de imagens, normalmente utilizada. Você não precisa saber exatamente o que é para você saber que tem que ter 800 pixels. Eu não sei, pixel é um quadradinho. Quando a gente dá um zoom aqui, cada quadradinho desse aqui é um pixel. Então, se a imagem tem que ter 800 pixels de largura, são 800 desse aqui de largura. Por que eu estou explicando isso? Não sei, mas é isso. Vou ter que contar 800? Não, a gente não é doido. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo já com 800 pixels de largura. Vou vir aqui em arquivo, novo. Aí meu PC está lento. Nome aqui, vou dar um nome já. Ala 01, palhaço. Largura 800 pixels. Lembra que eu falei que tem que ter 800 de largura? A altura, gente, não dá para a gente saber, porque vai depender da nossa montagem final. Eu normalmente coloco 2000 pixels de altura, porque depois eu tiro o que sobrar. Resolução não deixa inferior a 72, porque senão a imagem fica de qualidade muito ruim. Tá? Eu uso 72 ou 100 de resolução, tá bom? É só mesmo para ter uma qualidade boa. Conteúdo do plano de fundo transparente, tá? Modo de cores mantém o RGB também. Ok. Ele vai criar um arquivo. Tá vendo aqui? Ó, ala 1 palhaço. 25%. O que é 25%? É o zoom. O zoom aqui embaixo tem 25%. Vamos lá para minha ala de palhaço. Tá vendo que tem um monte de coisa aberta aqui que eu deixei? Eu não estou vendo aqui o palhaço, né? Eu venho aqui em janela, palhaço. Meu palhaço já está sem fundo. Eu vou usar aqui a ferramenta mover, que é a primeira ferramenta aqui das ferramentas. Vou vir aqui na camada, tá com o nome camada 0. Vou vir com o botão direito, duplicar a camada. Duplicar a camada 0, destino, ala 1 palhaço, que foi aquele documento, aquele arquivo que eu criei. Ok. Aconteceu nada aparentemente, né? Quando eu venho aqui em janela, vou lá para minha ala 1 palhaço, vai ter aqui o palhaço no arquivo. Pode ser que quando você faça isso, a imagem fique gigantesca e apareça aqui só o umbigo do palhaço. A gente vai aprender a corrigir o tamanho dele, tá bom? Antes de mais nada, eu vou vir aqui na minha camada, botão direito não, só vir aqui em cima do nome camada 02, que é o palhaço, com a ferramenta mover ativa, e vou dar o nome dela aqui de palhaço, só para saber que é esse palhaço número 1 aqui. Tá vendo que a imagem está muito grande? Se eu for colocar aqui em 100% zoom, ela iria aparecer desse tamanho no desfile, o que é um exagero, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir o tamanho dela. Como que eu faço? Eu estou usando a ferramenta mover. A gente vai ter que tem que prestar muita atenção aqui nas camadas, que no Photoshop a gente trabalha muito isso agora quando eu for fazer a nossa organização das alas, tá bom? Eu tenho que estar com a camada palhaço, que é essa imagem aqui, tá bom? Essa camada 1 aqui é apenas o fundo, o arquivo do fundo dele, por deixar quietinho. Estando com a camada palhaço ativa e com a ferramenta mover também ativa, eu posso vir com o botão direito em cima da imagem. Não. Eu tenho que vir em Ctrl T. Ctrl T com o mouse. Só que ele está querendo me gongar. Agora foi, está carregando. O Ctrl T, ele chama transformar seleção. Que está aqui, ó. É selecionar, transformar seleção. Se eu não quiser fazer Ctrl T, eu clico na camada, venho em selecionar e marco aqui, ó. Oxi, o que está me gongando? Faz o Ctrl T que é sucesso, gente. Não estou conseguindo mostrar ali para vocês. Mas aí tá vendo que apareceu em volta essa linha? E esses pontos aqui em cima são os pontos para a gente fazer a alteração. Cuidado, tá?
Aqui do lado eu reduzo a altura e a largura, mas se eu clicar e arrastar, ó, o que acontece? Achatamentos. Ah, Neto, eu fiz isso e ficou assim, achatou. Ou eu aperto a tecla ESC, que cancela, ou eu venho aqui em cima, que tem o botão de confirmar e cancelar. E confirmo, se eu confirmar vai ficar assim, ou cancelo que ela volta ao normal, tá? Eu vou utilizar, para que ele fique proporcional direitinho, a tecla Shift. Aí quando eu vou clicando no Shift e arrastando para baixo, vai reduzindo o tamanho. Tá vendo? Ok. Aí, ó, eu já sei o que. Se eu colocar aqui o zoom em 100% ou clicar Ctrl e 1, que no desfile essa ala apareceria desse tamanho aqui, porque eu estou com o zoom 100%, que é o tamanho exato que vai aparecer no desfile. Eu tenho tendência a deixar as imagens um pouquinho menor. Ou eu uso o seguinte, como essa aqui é a primeira ala, é ela que vai ditar o tamanho de todas as demais alas. Então vamos fazer o teste com esse tamanho aqui mesmo do palhaço. Lembra que a gente criou uma camada aqui num palhaço só? Aqui tem só uma figura, né? Vem com o botão direito aqui na nossa camada, duplicar a camada, tá? Só dá OK. Aí vai aparecer o que? Palhaço e palhaço cópia. O que é esse palhaço cópia? É outro palhaço. Vou colocar do lado. Vou vir aqui de novo, botão direito, duplicar. OK. Palhaço cópia 2. Ó, mais um palhaço. Ah, mas eu quero mexer nesse primeiro palhaço aqui. Eu tenho que ativar a camada que é referente a ele. Tá vendo? Aí eu posso mexer. Se eu só clicar, se eu quero mexer nesse palhaço aqui e eu não ativar a camada, só clicar nele e arrastar, ó, eu vou continuar mexendo na imagem que está com o palhaço aqui ativada, tá bom? Tem que ficar atento que ele vai modificar, que vai mudar somente o que está na camada selecionada. O que eu faço? Normalmente eu duplico até preencher a largura, tá bom? Parece que eles estão segurando a mãozinha um do outro, né? Já vou ensinar como que eu corrijo isso. Mas depois que eu vi que esse tamanho aqui é o tamanho que eu quero, eu seleciono as 3 camadas. Como é que eu faço para selecionar? Clica na primeira, aperta Shift e clica na última. Tá vendo? Ficou selecionadinho. E aqui em cima eu vou ter uma série de opções. Ó, alinhar área superior, alinhar centros. Mas enfim, aqui eu tenho distribuir. Aqui, distribuir arestas inferiores. Que eu acho que é esse mesmo, que faz com que, se eu tivesse deixado esse palhaço mais para cá, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, que é distribuir. Não, não é esse não, é esse aqui. Distribuir, deixa eu aparecer o nome, distribuir arestas à esquerda. Ele vai organizar para que eles ficam no mesmo espaço, ocupando a mesma direção certinho. Ele vai usar o início dessa imagem, o fim dessa imagem, para distribuir eles para ficar corretamente, tá? Por isso que eu puxei um pouquinho para o lado para a gente saber. Tá vendo que aqui ele está torto? Seleciono, marco aqui a primeira opção. E fica organizadinho. Ah, Neto, mas eu tenho só uma linha, né? Eu posso selecionar aqui de novo. Eu já fiz uma linha. Tá vendo que eles estão segurando aqui a mão? Parece que eles estão andando de mãos dadas, né? Eu costumo pegar, que é o palhaço aqui do meio, e jogar ou para trás ou para frente um pouquinho, para conseguir dar essa ilusão de que ela está um pouco desalinhada. A ordem das camadas vai dizer quem vai ficar na frente de quem. Lembra que esse palhaço aqui, eu vou colocar aqui palhaço 3, só clicar em cima do nome, ele vai ser o 3, o do meio é o 2 e o primeiro é 1, só para vocês entenderem o que eu vou explicar aqui agora. O palhaço 1, ele está atrás do 2 e do 3 aqui, né? Embaixo. Então, quando eu colocar eles aqui em cima, tá vendo? Os demais, como estão aqui na lista acima dele, eles estão também de fato acima dele no arquivo. O palhaço 2 está acima do 1 e atrás do 3, certo? Então, ó, se eu clico no palhaço 2 e arrasto para trás do 3, ó, vai ficar atrás. E do 1, ele está à frente. Por quê? Porque ele está em cima do 1, embaixo do 3. Se eu pego o 3 aqui e puxo para debaixo do 1, ele vai ficar atrás do 1 e atrás do 2, ó. É só uma questão de organização aqui, tá?
independente do número, o que vai contar é a ordem que está sendo apresentado aqui. Por que que eu estou explicando isso? Tá vendo que aqui o palhaço 2 eu joguei ele um pouquinho para trás. Ele está para trás, mas ele está ainda estando para trás aqui, dando distância, ele está com a mão na frente. Não tem muito sentido. Se ele está mais atrás, ele tem que estar com a mão atrás das pessoas que estão à frente dele. Tá? Então, ó, lembra de fazer isso. Que às vezes você faz uma montagem tipo assim, e a pessoa que está atrás está aparecendo com a mão na cara dele, com o corpo na frente, o que não é o caso. Ele deveria estar atrás do palhaço 3, tá vendo? Na montagem. Então, vamos supor que eu criei essa disposição aqui da ala. Eu vou selecionar as 3 alas aqui, os 3 componentes, 1, 2 e 3. O 3 está mais atrás, porque ele fica atrás dos outros 2. Eu venho com o botão direito, duplicar. Ok. Tá vendo que eles ficam acima? Se eu puxo para trás, ó, eles estão na frente. Então, eu tenho que selecionar esses 3 componentes e puxar aqui, ó, para eles ficarem realmente atrás, ó. Aí eu vou organizar aqui da forma que eu achar melhor. Vou colocar assim. Eu costumo fazer linhas na ala de as alas de 2 linhas de componente ou 3. Fica a critério da escola isso aqui, tá? Não tem regra. Isso aqui é bem simples, tá vendo? Montou. É uma coisa que eu sempre peço para pedir prestar atenção. Essa fantasia aqui, por exemplo, a fantasia tem um... Como é que chama isso aqui, gente? Aquela coisinha que gira. A ala da frente está batendo mais ou menos no botão da ala de trás, né? Então aqui eu também tenho que fazer que fique mais ou menos próximo, para não ficar uma ala que tem uma fila muito colada da outra e a outra fila com espaço gigantesco, tá vendo? Fica feio. Parece que a ala não tem uma boa distribuição. Tem jurado que tira ponto disso. Então fica atento para ficar a nossa montagem de ala assim. Aí beleza, a gente montou, vamos supor que eu quero que fique assim. E aqui em cima sobrou um pedação de arquivo, tá vendo? Porque eu não utilizei tudo. Como que eu vou fazer para reduzir? Aqui eu tenho a quinta ferramenta, que é a ferramenta corte demarcador. Eu clico sobre ela e ela vai aparecer esses marcadores mais grossos na parte superior. Tá vendo? Eu só vou pegar aqui que eu quero reduzir a altura, né? Clico nele e vou puxar até onde que encerra a minha ala. Cuidado para não cortar, tá, gente, a ala. Porque depois que você clicar aqui e cortar, essa camada aqui, ela perde esse pedacinho de cima e nunca mais você consegue de volta, tem que refazer. Então, demarquei, tem que clicar aqui em confirmar. Ele fez o recorte. Então aqui eu tenho todos os meus palhaços. Se eu vim aqui, esse palhaço aqui em específico, se eu clicar no olhinho aqui, ele fica só oculto, tá vendo? É aquele ali. Ó, 2. Então, se precisar de eu fazer algum tipo de organização. Mas tá beleza, tá aqui montada, essa é a minha ala. Vou salvar ela. Arquivo, salvar como. Presta muita atenção nisso daqui. Quando você tenta salvar o arquivo, ele vai aparecer aqui o formato do Photoshop. Se você salvar com o formato do Photoshop, você não vai conseguir publicar no Desfile. Ou você salva, clica aqui onde está escrito Photoshop, ó, ou você salva em JPG ou PNG, tá? Vou salvar em PNG porque ele fica com fundo transparente. PNG. Aqui você vai colocar o nome que você quer dar, tá? E salva. Detalhe importante, se você fizer isso, salvar a sua imagem, vai aparecer isso aqui, né? Ok. Beleza, tá salvando. Se eu for lá na pasta, ó, cadê? Tutorial. Tá vendo aqui, ó? Ala 1 palhaço. Deixa eu abrir aqui para ver. Ela vai estar já a ala montada normalmente. Enquanto ela abre, voltei aqui para o Photoshop. Se eu vir aqui fechar o arquivo, ele vai perguntar se você não quer salvar a alteração do arquivo em Photoshop. E você não salvar, quando você abrir a imagem já em PNG, aquela disposição de camadas que você criou já não existe mais, porque ele vai mesclar e vai tornar um arquivo único. Então você não vai conseguir mudar a posição de um dos componentes da ala, tá bom? Ó, aqui, ó.
a nossa imagem para publicar no desfile já. Como a gente já tentou fazer o recorte direitinho, tá vendo? Ela não tem nenhuma imperfeição na lateral. Mas estamos aqui. Uma coisa que eu vou fazer, vamos montar mais uma ala, vamos montar o segundo casal, né? Como que eu normalmente faço? Vou criar um novo arquivo, né? Eu já fiz aqui a limpeza daquele casal que a gente estava fazendo a limpeza antes, porta-bandeira e mestre-sala. Eles estão separados. Vou criar um arquivo novo, com também 800 pixels de largura. Posso colocar um pouquinho menor a altura, porque não vai gastar tanto assim de altura. Vou pôr 1000. Tá aqui o arquivo. Vou lá na porta-bandeira, que já estava aberta. Ou você abre a sua porta-bandeira, botão direito, duplicar a camada. Eu não criei o arquivo, não coloquei título, ele fica como sem título, tá? Lembra que quando eu criei o arquivo anterior, quando eu vim aqui em arquivo novo, eu coloquei já o nome, agora eu esqueci de colocar, não tem problema. Quando a gente for salvar, a gente põe o nome. Duplicar a camada, sem título 1. Ok, ó. Sem título 1. Tá vendo o que eu falei? Ela tá grandona, né? Porque ela tem um tamanho maior do que o tamanho do arquivo. Eu já vou jogar já o mestre-sala ali de uma vez. Botão direito, duplicar a camada, sem título 1. Vocês vão ver aqui agora que está um sobreposto ao outro, tá? Mas aqui eu tenho duas camadas. A camada 3 aqui é o mestre-sala e a camada 2 é a porta-bandeira. Então já vou renomear aqui já. Clica em cima de camada, um clique duplo. Coloca aí porta-bandeira, na pente, mestre-sala. Só para vocês saberem direitinho. Eu vou reduzir o tamanho deles da mesma técnica, tá bom? Ctrl T. Estou com a camada do mestre-sala aberta, Ctrl T. Vou puxar aqui e vou reduzir o tamanho dele. Algumas pessoas preferem fazer isso de forma diferente. Vou ensinar vocês logo em seguida, mas primeiro eu vou fazer aqui para vocês verem menorzinho já. Vou explicar logo, na verdade. É meio que uma questão de proporção. Se eu tenho uma imagem de 800 pixels de largura, eu divido 800 por 4, vamos supor que eu quero 4 componentes. Eu posso colocar a minha porta-bandeira ou o meu mestre-sala com uma largura já pré-definida. Se eu quero, por exemplo, uma ala com 4 componentes e a largura do componente for de 200, eu consigo, porque 200 vezes 4 é 800, então dá o tamanho certinho. Só que nem sempre isso funciona muito bem, porque tem fantasia que o componente está com a mão aberta, tem outra com a mão fechada, tem outra que a fantasia é mais larga, tem outra que é mais fininha. Então isso nem sempre é parâmetro, porque pode acontecer de uma fantasia que você faz, de uma ala que a fantasia é mais fininha e você põe 200 pixels de largura, ela vai ser muito alta. Uma ala que é mais larga, você põe 200 pixels de largura, ela vai ficar menorzinha. Então eu uso essa técnica que eu vou te mostrar aqui agora. Vou fazer aqui a porta-bandeira, vou reduzir o tamanho dela. Eu vou fazer o seguinte. Tá bom aqui, esse tamanho aqui. Vou dar um Ctrl 1 para ficar 100%. Lembra da nossa fantasia aqui de palhaço? Da ala 1 do palhaço? Eu vou duplicar esse palhaço lá para o meu arquivo. Porque eu quero que a minha porta-bandeira tenha o mesmo tamanho da minha ala de palhaço. Nossa, Neto, que bagunça tá esse arquivo. Tá bagunçado, mas não tem problema não. Tá vendo que aqui eu tenho a camada da ala do palhaço? Eu vou deixar aqui atrás porque eu quero só usar ela como referência. Eu vou clicar aqui no olhinho do mestre-sala e vou selecionar a porta-bandeira. Vou dar o Ctrl T para transformar ela, para poder mexer no tamanho. Vou colocar ela mais ou menos aqui do lado de um palhaço e vou reduzir o tamanho para que eu consiga ter uma noção de que o componente da porta-bandeira tenha o mesmo tamanho que o palhaço. O que eu faço, gente? Eu vou olhar pela cabeça, a cabeça excluindo o chapéu. Eu vou só confirmar aqui que eu tenho uma coisa chamada régua aqui do Photoshop, eu consigo traçar uma linha que ela é imaginária, ela não sai no arquivo final. Então eu sei que o pé dele, eu olho pelo calcanhar do componente. O pé começa aqui e a cabeça aqui assim na testa, depois é chapéu. Então eu vou tentar redimensionar aqui a minha porta-bandeira para que ela fique mais ou menos desse tamanho,
Com o pé da porta-bandeira fica mais ou menos aqui. E ali a testa dela. Então, esse aqui é um tamanho proporcional. Por quê? Quando eu colocar aqui atrás, vamos supor que isso aqui é meio que o desfile, tá montado. Tá vendo que fica proporcional? Não parece que a ala é muito grande e o casal é muito pequeno, ou que o casal é muito grande, a ala é diferente. Ninguém é gigante no desfile. Todos seguem a mesma proporção. Então eu sempre pego a minha ala que eu acabei de fazer e vou usar ela como base para as próximas alas. Porque aí eu deixo com o zoom 100% todos os componentes do mesmo tamanho, tá? Eu fiz isso com a porta-bandeira, vou deixar ela aqui quietinha, vou clicar no olhinho para ela ficar ocultada. Vou fazer com o mestre-sala agora. Ó, mestre-sala. Tá, lembra daquelas linhas que eu criei? Ó, coloco aqui o calcanhar dele, dou Ctrl T para ele entrar no modo de transformação e vou reduzir aqui para a testa dele ficar aqui. Eu sempre uso o pé da frente como parâmetro, tá, gente? Ok, confirmo. Vou pegar aqui agora a nossa ala, eu vou apagar do arquivo, que eu não vou usar ela. E eu tenho o mestre-sala e a porta-bandeira. Ah, Neto, achei que um ficou maior do que o outro. Ah, tá, para tirar a linha de guia é só eu clicar nela e puxar lá para o lugar dela que eu tirei, ó, que ela some. Eu achei ainda que a porta-bandeira está muito grande. Beleza, reduz um pouquinho para ficar da forma que você acha proporcional. Então, tenho aqui os dois arquivos, os dois mestre da porta-bandeira. Eu vou montar eles da forma que eu acho que tem que ficar na posição que eu quero. Eu quero que ele fique um pouquinho mais à frente que ela. Montei aqui, beleza. Uma coisa que é importante vocês tentarem fazer. A área que está transparente vai ficar branco. Se eu colocar eles para cá, que esse brancão aqui, e publicar, eles não vão ficar no meio da página, eles vão ficar mais à direita, a mesma coisa na esquerda. Ou se eu deixar eles aqui no alto, deixar esse branco aqui, isso tudo vai ficar no arquivo, tá? Então eu coloco bem no meiozinho, mais ou menos aqui, para ficar centralizado. Pego a ferramenta de corte e vou puxar até aqui embaixo. Outra solução, vocês podem deixar assim, com esse fundo branco mesmo, não tem problema aqui. Ou vocês podem também recortar, deixar só mesmo o casal, tá? Com essa formação aqui, ó, ok, eu já vou ter o meu casal com o zoom 100% do tamanho certinho. Eu particularmente prefiro deixar as laterais brancas, porque aí o arquivo fica bonitinho. Para salvar, arquivo, salvar como, vou salvar em PNG, aí vou pôr aqui o nome, casal 02, a planta verde, sei lá se é esse o nome, não me recordo mais. Ok, vou fechar aqui que eu não vou usar mais esse arquivo, não vou modificar. Vou fechar também aqui os arquivos para reduzir aqui a quantidade de coisas abertas. Vamos fazer aqui o teste. Vamos montar mais uma ala, que é uma ala que compõe a fantasia e um tripé, tá? Vou fazer aquela técnica que eu expliquei aqui aquela hora. Vou criar um arquivo, o nome dessa ala aqui, vamos supor, ala 06 Rosa Magalhães. Largura 800, aqui eu vou pôr mais 1500 de altura, e o restante não precisa mudar. Dei Ctrl 1 para ficar 100% zoom. Lembra aqui da fantasia? Eu falei que vocês... Aqui, essa fantasia atualmente, imagem, tamanho da imagem. Ela tem 662 pixels de largura, tá? O que é isso? Vou fazer aqui uma outra técnica de puxar. Se eu clico com a ferramenta mover em cima da fantasia e puxo para cima do arquivo aqui, ó, eu consigo transportar ela entre os arquivos, tá? Mas dá um pouco mais de trabalho. Ó, ela tem 600 de largura. Lembra que o nosso arquivo tem 800? Então, tá vendo? Ó, ela ocupa quase que, quase o arquivo todo. Ela ocupa boa parte dele.
Se eu vim aqui em imagem, tamanho da imagem, vamos supor que eu penso assim, ah, beleza, eu quero colocar 3 rosas Magalhães, 3 componentes desse na ala, um do ladinho do outro. Então eu posso pegar 800, dividir por 3, que vai dar 266. Então aqui, 266. Lembra de estar marcado aqui em restringir proporções. Porque se não tiver marcado isso aqui, quer ver? Imagem, tamanho da imagem. Sem marcar isso daqui, 266. Vai acontecer isso aqui, o que não é legal. Então, você vai, quando for fazer isso, observa, imagem, tamanho da imagem, está marcado restringir proporções, porque aí ele muda a altura e a largura proporcional. Então, beleza. Tá vendo que ela já está com tamanho reduzido? Vou duplicar lá para o nosso arquivo que a gente criou, de 800 pixels de largura. Ela já vai vir aqui para cima, ó, já num tamanho bem próximo do que a gente vai utilizar, tá? Lembra da nossa ala 1 do palhaço? Vou trazê-la para lá. Opa! Vou trazer ela para lá para a gente comparar os tamanhos. Ó, tá vendo? O tamanho ficou bem próximo da componente dessa ala com da outra ala. Porque, mesma proporção, né? São 3. Ó, o tamanho dela ela tá um pouquinho maior em relação a ele. Pode reduzir ainda. Mas é uma forma mais prática também de fazer isso, quem tiver pouca habilidade. Deixa eu apagar aqui. Então aqui, essa ala eu vou fazer a montagem diferenciada, tá? Por quê? Porque ela tem a fantasia e também tem o tripé, tá? Vou pegar aqui, eu já fiz a limpeza do tripé direitinho, vou duplicar o tripé lá para nosso arquivo, da ala 6. É uma ala com tripé. Nossa, esse arquivo está gigantesco, vou reduzir o zoom. Olha o tamanho da criatura. Vou puxar aqui para achar as arestas e vou reduzir aqui, até ficar o tamanho certo. Talvez reduzir o tamanho antes de jogar para o arquivo facilite um pouco o trabalho. Detalhe importante, gente. Pensa que é um tripé, tá? E pensa em proporção. Esse tripé aqui, se eu colocar do lado da fantasia, ele teria quase que um corpo. A base dele, ó, tem quase que um corpo do componente de altura. Então é um pouco grande para um tripé, né? Então tenta pensar nisso. Ah, por mais que vai ficar um pouquinho menor, lembra que é um tripé, não é uma alegoria. Não pode ter a largura exatamente da página, não. Vou fazer um pouquinho menor, porque eu quero montar componentes na frente e atrás desse tripé. Esse tripé vai ser um tripé que vai ocupar um pouco o fundo aqui da nossa ala. Vou renomear aqui a camada para tripé. E aqui componente 1, que é a fantasia ali. Uma coisa que eu posso ensinar a vocês aqui. Vou duplicar aqui essa componente. Só que eu quero virar ela para o outro lado. Eu quero que esse leque que está na mão esquerda fique com a mão direita. Eu não vou mudar o leque, eu vou só inverter a imagem. Como é que eu faço isso? Eu vou dar o Ctrl T, que faz a modo de transformação. Venho com o botão direito em cima da fantasia que eu transformei e clico em virar horizontalmente. Tá vendo? Agora eu tenho o leque na outra mão. Eu não tenho na outra mão. É a mesma fantasia, só que invertida, tá bom? Porque eu vou fazer o quê? 2 fileiras de fantasias. Mas como é que eu faço normalmente? Eu crio todo um lado, depois duplico o outro, tá? Tem aqui o componente 1, vou duplicar a camada para fazer ela aqui assim. Puxo para trás aqui, porque ela tem que ficar atrás, né? Duplico a camada de novo, puxo para trás para ficar fazendo como se fosse uma coreografia ou algo do tipo. Aqui. Tá vendo? Seleciono os 3, duplico, ok, puxo para o lado aqui, ó, dou um Ctrl T, posso deixar assim? Posso, mas eu quero dar um Ctrl T e girar horizontalmente. Aí eu tenho uma coreografiazinha, como se fosse, tá vendo? Uma ala montada de forma diferente. Ó. Ah, Neto, eu quero pôr também aqui atrás do tripé. Seleciona tudo,
duplica a camada, ok. Tá vendo aqui a camada do tripé? O tripé puxa tudo para embaixo da camada do tripé. Não mudou nada, né? Mudou sim, porque tá tudo aqui junto. Quando eu for arrastar aqui para trás, ó, tá vendo? Ela vai ficar atrás do tripé. Isso funciona por quê? Porque o meu tripé tem fundo transparente. Então é como se ele estivesse realmente no meio da ala. Quando você olha aqui nas partes vazadas, ó, a gente consegue ver o que está atrás. Algum lugar fica até meio atrapalhado. Vou fazer diferente aqui porque eu não gostei muito não. Vou apagar aqui aquelas lá de trás. Isso aqui deixa. Eu sempre vou ocultando para saber qual que é o elemento que eu estou apagando. Eu quero mexer nessas duas aqui. Então eu vou tentar achar elas aqui. Não é essa. Opa, essa aqui é uma. Vou pular mais aqui assim. E acho que aqui está a outra. Vou puxar e vou pôr aqui assim. Vou deixar alinhado, né? Porque elas estão organizadas. Fazer assim. E aí você vai montando o seu desfile da forma que você preferir, tá vendo? Aqui eu fiz uma ala um pouco diferente, só para ter um reteté diferenciado. Vou cortar aqui o excesso. Pronto, eu tenho uma ala e um tripé montado. É bem simples, galera, é só usar a criatividade. Pode ser da forma que vocês preferirem. Lembra quando for salvar, arquivo, salvar como, de colocar em JPEG, a primeira opção, ou em PNG, tá bom? Salvar, ok. Depois, eu normalmente costumo salvar também em Photoshop para poder editar depois se eu quiser. Porque dessa forma como eu salvei em PNG, eu não consigo editar depois. Mas se eu salvar ele também em Photoshop, quer ver? Salvei em Photoshop, tá vendo que eu tenho todas as camadas aqui, né? Se eu fecho o arquivo, vou fechar tudo. Não vou usar mais, não vou usar mais, não vou usar mais, não vou usar mais também. Aqui, deixa aqui. Quando eu for abrir ele, eu vou ter a ala 6 em PNG, que vai ter a miniatura, e a ala 6 no Photoshop. Se eu abro ela aqui, eu ainda continuo tendo todas as camadas, então eu consigo fazer o que? Eu vou trazer esse tripé um pouquinho mais para frente. Eu vou mudar a disposição. Eu consigo editar aquela montagem inicial. Encerrou o produto final, salvo em PNG para ter o arquivo corretamente. Alegorias é a mesma coisa, gente. Essa alegoria aqui, eu percebi quando eu recebi que ela está um pouquinho tortinha, então eu vou dar um Ctrl T. Ctrl T é o transformar. Se eu clicar aqui fora, tá vendo que aparece uma setinha de duas pontas, eu consigo girar. Ó. Então eu vou só fazer o meu ajuste, que eu acho que estava um pouquinho torto, para ela ficar retinha, e confirmo. Pronto, ponto final. Já foi feito já o nosso pequeno correção de ajuste aí do que eu achei que estava torto. Nem sei se está mesmo, mas na minha vista estava. Como o arquivo ele é muito grande, demora um pouquinho para processar a informação. O meu PC também é lento, não ajuda. Alegoria, o que eu costumo fazer? Eu faço aquela limpeza toda. Se o Jorge me manda sem composição, eu vou e monto com as composições no lugar. É o mesmo esquema da ala, gente. Você vai ter uma imagem, que é a imagem da alegoria, você vai ter a composição ou destaque, que é separado, você vai limpar o fundo e vai colocar em cima da imagem, vai reduzir o tamanho, vai ficar atento com relação às camadas, tem que ficar acima da camada ou atrás, vai ficar direitinho. Depois eu recorto todos os excessos do carro, confirmo. A alegoria eu faço, depois de tudo montado, é meio mais simples. Ela vai ter tamanho da imagem. Atualmente tem 3.500 pixels de largura. Eu vou colocar 800, ok. E ele vai fazer a redução do meu arquivo. Ctrl 1, ó. Pronto, já tenho o tamanho exato que eu preciso. Tá? Só salvo. Eu vou salvar em PNG. Carro 5, salvar. Ok. Ok.
Deixa eu carregar aqui, pronto, só isso mesmo, tá bom? Encontro vocês no próximo tutorial, que vai ser o tutorial ensinando a reduzir o tamanho do arquivo para carregar o desfile mais rápido.